Prezados médicos, profissionais de saúde, bom dia. Me permite falar por 5, 6 minutos. Eu resolvi disputar a presidência com a reeleição da senhora Dilma Rousseff. Eu tomei uma decisão difícil. Eu sabia que a chance de derrota era muito grande lá na frente. Poderia, em 18, ter sido eleito senador pelo Rio de Janeiro, tranquilamente. Mas resolvi arriscar. O que estava em jogo, do meu entender? O futuro do nosso Brasil. Sei das minhas limitações. Tem muita gente aqui muito melhor do que eu. Mas eu tinha uma oportunidade ímpar, dado o que acontecia comigo até aquele momento, de ter alguma chance, por menor que fosse. E eu aprendi também no meio militar que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Se nós militares ficarmos indecisos, seremos atingidos, perderemos a guerra. Se os senhores não decidirem, o paciente perde a vida. E chegou 2018, no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora. Eu levei uma facada. Eu lembro que conversava com os policiais federais e alguns militares do meu lado, eu falava, foi nada não, só levei uma bolada de futebol de salão no estômago. Tinha um corte e não tinha sangue. Né? Causou até por parte de alguns, né, que seria uma facada fake, porque não sangrava. Essa região não sangra. E graças ao trabalho dos policiais federais, em especial naquele momento, que tinham traçado uma rota para a Santa Casa, que era a instituição de saúde mais próxima, né? Eu cheguei até lá consciente e vi lá um pessoal de branco. Eu já estava perdendo os sentidos. E só me lembro que alguém falou, né? Tem que operar, o algo tem que cortar. Aquela equipe que estava ali, obviamente, uma cirurgia normal não seria aquele procedimento, mas aquilo é uma emergência. E cada um do que estava ali, médicos, enfermeiros, né, fez o que tinha que fazer, segundo ele, sem estudar o paciente. E acabou que, por um milagre, né, eu acabei sendo salvo. Agradeço a vocês, primeiro a Deus, depois a vocês pela minha vida. Bem, continuamos, 2018, depois das eleições, escolhemos aqui o primeiro-ministro da Saúde, o senhor Henrique Mandetta. Tinha sido deputado federal comigo, lá de Mato Grosso do Sul. Não vou criticá-lo, vou apenas expor fatos. Tá? Assumiu, fez seu trabalho, a princípio estava indo bem. Tá? Tivemos no final de 2019, o primeiro de mandato, uma passagem com ele que vocês têm que tomar conhecimento. Estava presente a diretoria da AMB comigo, dezembro de 2019. E tinham votado um projeto na Câmara sobre revalida. E era um revalida mais amplo. Né? Num dos artigos, permitia que as instituições privadas pudessem aplicar o revalida. E estava presente o Mandetta, o pessoal da AMB, mais alguns médicos. E a orientação do senhor Henrique Mandetta era para sancionar o projeto. Ou seja, permitir que o revalida fosse aplicado também pelas instituições particulares. Com todo o respeito que eu tenho excelentes instituições particulares no Brasil. Mas senti naquele momento que tinha alguma coisa errada com os médicos. Até que eu forcei a barra. Né? Minha maneira de ser, já tinha liberdade com um ou dois ali. Falei, pô, o que vocês estão constrangidos? É para sancionar, como está a indicação aqui do Mandetta, ou é para vetar? Abre o jogo, pô. Deu ali um clima de descontração, mas senti que estava errado alguma coisa. Daí um falou, olha, a gente preferia que vetasse. Desculpa aqui, contrariando o Mandetta. E vetei. Quando foi na sessão para manter ou derrubar o veto,
esse dispositivo foi mantido, revogado por apenas 4 votos. Creio que ali foi uma grande contribuição que eu dei naquele momento com o pessoal da MB para com os senhores, porque o revalida é uma coisa séria. Tem que haver? Tem que haver. Passam muitos? Não, passam poucos. Mas ali ficou uma marca minha junto ao ministro. Não vou entrar em detalhe o que eu pensei naquele momento. Continuamos. Até que tivemos a pandemia. Comecei a estudar, como disse aqui o jovem Arthur Van Traub, irmão do Abraham. Tá? Comecei a estudar o negócio. Vi que nos Estados Unidos, o FDA americano tinha sinalizado para prosseguir os estudos. Tá? Comecei a tomar conhecimento do que acontecia na França também. Entrei em contato com o nosso embaixador, o senhor Serra, para me trazer informações precisas do que acontecia lá. E lá tinha um médico, não lembro o nome dele, um cabeludo, não, bastante uma figura, né? E era o cara desse negócio aí, da hidroxicloroquina. E me aprofundei, comecei a ver, junto aos outros embaixadores, o que acontecia em alguns outros países do mundo, né? Como a Índia, a própria China. E agora chegou uma notícia, parece que é verdadeira, que a China trata com hidroxicloroquina desde fevereiro. E tomei, então, pé da situação. Chamei, se não me engano, no março, o Mandetta. Tinha estudado o protocolo aqui da saúde, né, para essa questão do Covid-19, que foi feita pelo Mandetta. E lá estava escrito que o tratamento era apenas em casos graves. Falei, Mandetta, tu sabe que eu não sou médico. O linguajar é diferente, tinha muita liberdade com ele e comigo, né? Eu não vou falar o tipo do linguajar aqui, que não é o caso. Eu não sou médico. Mas por que você não muda esse trem aí, né? E bota aí, tira a palavra grave. E ele falou, foco, ciência, vidas. Né? E sempre falava em reunião de ministros aqui, e acho que falou a mesma coisa junto ao Supremo Tribunal Federal, por isso aquela decisão do Supremo de me alijar, talvez, de participar ao governo federal no combate ao vírus, não apenas com recursos e materiais, e ele não quis mudar. E daí repetiu o que a Raíssa falou aqui, outros falaram também, a decisão é do médico, pô. Se o médico não quer, paciência, o outro muda, né? E assim como se muda de médico, eu mudei de ministro. E daí entrou o Take, ficou 30 dias apenas, alegou por questões pessoais que não queria continuar, e para não ter uma mudança, a terceira mudança, né, deixei o general Pazuello como interino, né, porque eu entendia que a gente precisava de um gestor lá. Ele participou foi o homem que decidiu as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que estava complicado em 2016, e ele assumiu a frente, né, na questão da gestão. Assim como ele foi aquele que elaborou toda a operação acolhida em Roraima, bem como foi interventor de economia no estado de Roraima, no final de 2019 de 2018 para 2019. Então, eu entendi aquele momento, era ele lá. E deixamos lá, então, o Pazuello. Tá? Os secretários não têm reclamado, porque você deve conhecer como é que sempre foi a saúde no Brasil. Eu, por alguns ministros que eu convidei, eu falei, se eu fosse você, não aceitaria. O da saúde não é diferente. Para fazer a coisa andar ali, não é fácil, é um aparelhamento, é uma coisa ali inacreditável. Assim como outros ministérios acontece a mesma coisa. É uma missão difícil. E, então, o Pazuello continuou e resolveu mudar, não foi o protocolo, não, foi a orientação, né? Foi a orientação. O Pazuello resolveu mudar a orientação e botou ali, então, em qualquer situação, aplicar-se, ou melhor, receitar-se a hidroxicloroquina, de modo que a possibilidade de receitar a hidroxicloroquina, de modo que o médico pudesse ter a sua liberdade. E nós fomos vendo ao longo desse tempo todo, né, o que acontecia no Brasil. Eu tenho amigos da Santa Casa lá de Juiz de Fora, em alguns hospitais particulares, hospitais militares em quase todos. Né? E começamos também a conversar com essas pessoas, fomos vendo devagar
que existia, sim, uma sinalização que, em se ministrando precocemente esse protocolo, vamos assim dizer, né, a hidroxicloroquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chance de sobreviver. Aqui, nesse prédio que estão aqui, né, aqui 200 e poucos servidores foram acometidos da Covid. Pelo que eu fiquei sabendo, a grande maioria, se não todos, não posso comprovar, usaram a hidroxicloroquina. Nenhum foi internado. Eu acredito em mais de 10 ministros, aqui tem um aqui, mais de 10 ministros, pegaram a Covid, né? E se trataram, logicamente, com receita médica, com hidroxicloroquina. E nenhum foi hospitalizado, nenhum foi internado. Então é sinal, a observação é que está dando certo. Né? E eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. Como sempre citei, na história militar, a guerra na Coreia, a guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e não tinha ninguém mais para doar sangue para ele, e acabaram botando na veia dele água de coco. E deu certo. Se tivesse que esperar uma comprovação científica, né, no futuro, poderia se ver que muitas vidas poderiam ter sido salvas com água de coco. Aqui a cloroquina é a mesma coisa. E vi a pressão política em cima de médicos pelo Brasil. Como vi a Raíssa, né? Vi a Raíssa aqui, um vídeo que ela mandou para mim não, botou o vídeo, né? Eu assisti, depois liguei para ela, liguei na imagem, né? E quando ligo só no fone, o pessoal desliga achando que é trote. Foi na imagem e conversei com ela, e conversei com a saúde aqui, foi para lá esse medicamento, e ele tem dado certo pelo Brasil. Acredito que a grande verdade, né? Quando eu tomei, no dia seguinte já estava bom, né? Acredito que os senhores agora, né, podem dizer, não tem comprovação científica ainda, mas são os responsáveis por muitas vidas. Eu até mandei o meu ajudante de ordem pegar essa medalhinha aqui, né, que essa aqui chama-se medalha do pacificador com palma. Né? Isso aqui é porque eu salvei a vida de uma pessoa um dia, diferentemente da atividade dos senhores. Tá? Em 78, um soldado, numa oficina de cordas, né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos 2,5 metros de profundidade. É pouca coisa, mas 2,5 metros é isso aqui. Né? E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela. Deixa bem claro aí. E depois eu fui atrás, tá certo? Mas o momento de salvar a vida de alguém não tem preço. E os senhores, ao longo de suas vidas, salvaram as vidas de muitas pessoas e no momento ímpar tiveram que decidir e não ficar em cima do muro, porque pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então vocês salvaram, sim, no meu entendimento, muitas, milhares e milhares de vidas pelo Brasil. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Então, agora eu quero agradecer aos senhores, cumprimentá-los pela decisão tomada lá atrás. E uma coisa é certa, dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos sempre de todos vocês. Muito obrigado por esse momento. Obrigado. Deus nos colocou aqui. E ao lado dele, nada é
impossível, tudo é possível. Verdade. E vocês marcaram, nesse momento difícil, para o mundo, uma posição de coragem e de altivez. Estou muito orgulhoso e feliz por vocês estarem aqui. Meu muito obrigado a todos mais uma vez.